Voltamos com o programa Despertar da Consciência, falando aqui do livro O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo. O tema de hoje é Tudo se encadeia. Sebastião, nós estávamos falando sobre universo biológico. Explica melhor esse contexto. Então, essa criação desse processo através, agora, o Espírito, que é o seu criador, na realidade, então eles trabalham inicialmente com uma empresa construída a 3 arquitetos, o pai, a mãe e o reencarnante. Se ele for alguém com um conhecimento mais amplo, ele usa a argila que os pais fornecem a nível de universo ou matéria mental, emotiva e a parte biológica que vai fornecer através do cordão umbilical, e ele molda a sua realidade mesmo as condições não sendo tão favoráveis assim. Mas se o conhecimento dele for menor, os valores morais, aí a influência dos pais pode chegar a tal ponto de mudar toda a estrutura biológica e emocional e psíquica também, às vezes comprometer dependendo da situação dos pais ou do conhecimento que eles têm a respeito do processo reencarnatório. Porque às vezes nós começamos a desejar conceber um filho e não percebemos que só de mudar de ideia já houve o aborto. E se hoje a ciência está aí, os espíritas, já há muito tempo, mas ainda não chegamos a um consenso geral quanto à relação do aborto, ainda não há uma efetividade consciencial para o ser não realizar tal intento. Num futuro próximo, a consciência vai cobrar de tal forma que a pessoa, quando ela mudar de ideia, ela já vai sentir os efeitos nela própria, que ela interrompeu uma vida que às vezes já tenha vindo sendo construída há centenas, há dezenas, às vezes há milhares de anos. Porque essa junção de valores para que uma reencarnação se dê, não começa alguns dias, alguns anos, vamos falar assim, algumas etapas atrás. Isso pode ocorrer no decorrer dos milênios, esse processo reencarnatório. Mas quando nós desejamos conceber um filho, nós já estamos ajudando a construir a sua realidade mental, emocional, o seu universo perispiritual em si. E quando há a concepção física no universo biológico, aí nós começamos a ver a evidência da nutrição dos pais. O que eles leem, o que eles ouvem, o que eles assistem, tudo isso vai interferir na estrutura biológica também, além de influenciar no sistema ou no universo mental, emotivo, no perispírito em si. Agora, a incidência desses elementos, a reclamação de um alimento, a não mastigação adequada, todo o respeito ao alimento, tudo que os pais pensarem, sentirem, falarem e agir, isso está sendo sintetizado no corpo biológico desse ser reencarnante, que vai ser repassado também para o seu universo emocional e psíquico, e a dependendo do seu cabedal, ele já pode se complicar mesmo na gestação. O senhor citou agora essa questão de desencadear e que a gente, quando a mulher, quando ela engravida, se ela não prossegue com essa gravidez, ela já está fazendo um aborto mesmo que mentalmente? Se ela deseja conceber um filho e de repente muda de ideia. Então há uma junção ali de valores tanto da parte feminina quanto da masculina. Então houve um acordo e nós já começamos a desejar conceber um filho. Na realidade nós já estamos gestando. Então quando lemos ou estudamos a obra Missionários da Luz de André Luiz, nós vemos que a mulher engravidou antes da concepção física. Então ela recebeu o reencarnante na região uterina, mas no seu corpo energético, no corpo perispiritual. Por ela já ter desejado essa... Exato. Então já havia um projeto anterior, de situações de reencarnações passadas, já uma programação para aqueles serem voltarem juntos. Então houve a concepção no sentido de perispírito e ainda o casal ainda teria futuramente o relacionamento físico para haver a concepção física. E neste momento, mesmo que o casal agora brigue e não tenha mais a relação, já houve esse aborto porque já estava grávidos, vamos falar assim, antes mesmo da relação física acontecer, da troca de hormônios biológicos, pura e simplesmente. Então hoje, esta consciência, o ampliar dessa consciência está de tal forma que em breves dias nós vamos perceber isso com evidência e os
conflitos gerados tanto na área mental, emocional ou a área psíquica dos pais, que mesmo abortando psiquicamente, vão sentir os efeitos na sua vida como um todo, né, na abrangência do continuar dos dias, por aquele interrompimento. Talvez então rompe porque mudam de ideia, porque deveria comprar um carro novo, uma motocicleta, uma casa nova, isso ou aquilo antes, então interrompe o projeto sem avisos, sem esclarecimentos. E nesses estágios iniciais, se o espírito, após a fecundação biológica, aprende 10.000 vezes a mais, imagine o quanto ele aprende fora ou antes da fecundação. No estudo, na vivência do Evangelho no lar, na vida como um todo dos pais, quanto ele já está assimilando de valores, porque ele começa a enxergar a vida biológica com os olhos dos pais. Porque ele está ligado psiquicamente e ele começa a ver o mundo, sentir o mundo conforme o comportamento dos pais. Por isso a seriedade, eu acredito que no futuro vai ter diploma para pais que querem conceber filhos. Porque eles têm pelo menos ter uma noção, não é só ter uma noção do que seria o casamento, a união de dois seres, para que algo maior possa existir, mas principalmente a responsabilidade de conceber filhos e saber que nós somos professores facilitadores, como Allan Kardec já informava, que a primeira escola é o nosso lar. Então, a primeira sala de aula que esse ser tem. E a educação se dá na estrutura do lar, a instrução é que viria da escola, embora esses papéis ainda não se reverteram. Os professores que acabam ficando com o papel de educadores, de instrutores, etc. Porque os pais, na maioria das vezes, negligenciam essas oportunidades. Esse tema me fez lembrar de um caso que foi aprovado no Supremo Tribunal como aborto legal, os casos de anencefalia. Como fica essa situação? Porque, assim, a gente sabe que a maioria dos casos, os bebês, eles conseguem até atingir o 9º mês na barriga da mãe, mas depois eles não duram muito tempo, porque eles nascem com uma deficiência no cérebro. Então, o Supremo Tribunal autorizou o aborto como legal, né, para esses casos de anencefalia. Mas será que dando continuidade à gravidez, mesmo sabendo que esse bebê não permanecerá por muito tempo naquela família, naquele lar, será que não é uma forma de dar a chance a esse ser vir ao mundo como foi programado, como talvez ele mesmo tenha pedido, ainda que com essa deficiência? Exato, isso mesmo sendo o Tribunal Superior, ele ainda não é Deus. E quem deveria decidir isso deveria ser Deus. O único meio ou a única forma de aborto, vamos falar assim, legal aos olhos da justiça divina, seria aquele que colocaria em risco a integridade da vida física da mãe. Então, entre o filho que está reencarnando, que ele está começando, e a vida que já está constituída, né, preservaria a vida que já está constituída, que levou, né, muito tempo para estar naquele estágio, né, e adiaria o projeto desse ser, né, para daqui a pouco. Mas mesmo anacéfalos ou qualquer outra problemática de deformidade física, mental, mesmo que não se perceba a deformidade mental, é válido deixar ele ir aonde ele precisa chegar. Então, quer seja o interrompimento em 1 mês, 2 meses, 3 meses, ou após o nascimento, que nós temos casos de anacéfalos, que duraram anos depois, Sim. Sendo que a previsão era para morrer alguns instantes depois. Então, o espírito necessita daquela situação, e se foi permitido a gestação, a fecundação, a gestação, é porque ali está ocorrendo várias realidades e experiências fundamentais, tanto para os pais, quanto para o espírito em si, e ninguém garante que não sejam vários espíritos, que não sejam falanges inteiras, aproveitando aquele espaço, ou esse universo consciencial biológico, para ter uma experiência em conjunto, por não ter preservado a vida ou desprezado a vida em outros instantes, agora estão reconstruindo gradativamente a sua própria carruagem biológica. Numa situação como essa, espiritualmente falando, eu acredito assim que se Deus permitiu que essa mãe engravidasse de um bebê com essa deficiência,
é porque, sim, claro, o bebê precisa dessa oportunidade, mas eu imagino que a oportunidade ainda maior vai ser dos pais, de saber conviver com uma deficiência. E não só essa, porque eu acho que hoje em dia a nossa comunidade ainda não aprendeu a viver com as mínimas deficiências. Uma perna menor do que a outra, um cadeirante, uma pessoa que tem deficiência física. Então, acho que é uma oportunidade a mais para esses pais conviver com a deficiência. A oportunidade para os pais e, como você bem colocou, para o meio, para a sociedade como um todo. Porque tem muitos espíritos que vêm nessas condições e não necessitam daquela experiência em si. Ele está possibilitando que o meio tenha o contato com alguém com as limitações X ou Y para que o meio possa crescer, possa trabalhar as diferenças. Em muitas situações, os pais não necessitam, não estão respondendo perante a causa, aquilo seria um efeito danoso para eles. Eles aceitaram a situação para ele, os pais e o reencarnante, servir de exemplo para uma sociedade como um todo. Porque a maioria dos pais recebe com muito amor, né, com muita gratidão a Deus e com muito respeito e eficiência no trato com esses seres que encaram essas realidades, que são muito corajosos, inclusive, para vir num contexto onde serão, né, por meio do preconceito e por meio de várias outras situações, às vezes até desprezados, rechaçados, né, e impedidos de ter uma experiência o mais normal possível, contato com outras crianças, nas escolas, no meio e assim, de uma forma geral. São exemplos de vida, né? Exemplos de vida para todos nós. Então, nem sempre, a primeira coisa que nós temos que repensar que nem todos os casos de eficiência física, mental, do reencarnante significa que ele tem débitos no passado, como gostam de falar, e nem os pais. Então, precisam ser revistas essas situações que nós chamamos de lei de causa e efeito ao pé da letra, quando a maioria, assim, né, faz questão de encetar. Então, quando vemos uma situação X, ali está um equívoco do passado. Nem sempre. Precisamos rever os nossos conceitos. Então, a gente vai rever melhor esse assunto no próximo bloco. Eu volto já já, não sai daí.